Bom, amigos, uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós estamos, então, começando essa nossa nova transmissão, como toda quarta. E, para começar, eu vou dar uma dica de qual será o nosso roteiro a partir de hoje, para que as pessoas possam aproveitar o máximo possível. Então, dia 16, sábado, nós estaremos em São Francisco do Conde, ou seja, nesse próximo sábado, São Francisco do Conde, onde nós vamos iniciar um curso de pós-graduação de psicopedagogia com educação infantil, lá na Escola Martinho Salles. Tá? E essa primeira matéria será Fundamentos da Psicopedagogia. Quem de São Francisco do Conde ou das proximidades quiser se inscrever, ainda dá tempo até no dia. Procurar Débora, e o telefone é 99724 6299. 99724 6299, em São Francisco do Conde, Débora. Então, será um curso de pós-graduação pela Realiza Pós-Graduação. No domingo, dia 17, e na segunda e terça-feira seguinte, 18 e 19, esse domingo, segunda e terça, eu estarei, então, em Seabra. Vou ficar hospedado no Hotel Nélios, e nós devemos ter alguns encontros, tá? Com os alunos, com professores e com pais, a depender do que Glaucia, da Escola Alvina Rocha, conseguir organizar. E a ideia é a seguinte, para os alunos irem se preparando. Que alunos? Então, nós temos lá os alunos do Alvina Rocha, está aí alguns deles, tá? Os alunos do Colégio Jorge Amado, estão aí alguns deles. Então, a ideia é o quê? Nós estarmos com os alunos discutindo sobre exclusão. Então, como vencer o desafio da exclusão. Se nós tivermos possibilidade de reunir os pais, não sei se vai ter essa chance de alguns desses colégios, o tema que eu escolhi seria como entender meu filho e garantir seu caráter e seu sucesso. E se nós conseguirmos também reunir alguns professores de alguns colégios, nós discutiremos sobre avaliação e aprendizagem na inclusão escolar. Então, são 3 temas que eu acho de primordial e importantíssimos, né? Quem quiser combinar alguma coisa agora para a Seabra, aí procure Glaucia, por favor, diretora da Escola Alvina Rocha, ou procure o Isaías, que é o coordenador do Colégio Jorge Amado, para ver se dá para encaixar algum outro colégio, ou juntar 2 colégios, etc. Então, nós podemos aproveitar bastante esse tempo. Então, eu passarei lá a segunda e a terça. Se houver necessidade, naturalmente, eu posso ficar a quarta também, não tem problema, desde que haja disponibilidade lá no Nélios, que eu já estou reservando domingo para segunda para terça, terça para quarta. Então, e no dia 25, segunda-feira da outra semana, daqui a quase 15 dias, né, eu estarei de volta em Jaguaquara. E as cidades próximas de Jaguaquara, que quiserem entrar em contato para qualquer evento, entre em contato conosco logo, para nós podermos combinar alguma coisa. Tá? E eu quero também agradecer a presença desses meus aluninhos, que tem vários deles assistindo agora. Ok? Do YouTube. Bom, gente, nós vamos então começar o nosso tema de hoje. Lembrem, nós temos sempre o patrocínio da polishop.com.vc/IUP. É quem garante a nossa presença aqui. Ok? E vamos falar então sobre o nosso tema, que é vício. Vício, como evitá-lo, como nos livrarmos dos problemas relacionados a ele. O que nós podemos fazer em relação a isso? Então, eu listei algumas coisas aqui e eu gostaria de lembrar que todos aqueles que estavam conosco aqui no Face devem ter lido o que eu publiquei no dia 10. No dia 10 eu publiquei no Face um pouco mais sobre drogas e ainda disse, não leia se prefere continuar a usá-las. Por quê? Porque nós não vamos falar aqui que todo mundo deve deixar de usar droga, deve deixar de usar maconha, deve usar... Não, da mesma forma que nós falamos sobre a sexualidade, sobre gênero, transgênero, etc.,
Nós estamos apenas falando a parte científica da coisa. Para quê? Para que as pessoas tomem decisões que quiserem. Tá? Todo mundo tem competência para dirigir, ou deveria ter, né? Para dirigir a sua própria vida. Então, o que eu publiquei no dia 10 teve muito a calhar, porque logo em seguida, um dos meus filhos me avisou que a National Geographic desse mês publicou um artigo sobre o cérebro e os vícios. Aí eu adquiri ela hoje, então dei uma lida e vi que realmente ela também fala sobre tudo isso que eu tinha listado para falar com vocês hoje aqui, conforme nós tínhamos combinado. Tá? Nós havíamos combinado que aquela sequência de temas e que terminava hoje sobre vícios. Então o que eu publiquei foi sobre a minha conversa na década de 70 com os xamãs aborígenes. Todos os meus amigos, etc., lembram, sabem dessa passagem da minha vida na década de 70, quando eu morava na Austrália e tive contato com um xamã aborígene. Ou seja, na realidade, uma amiga minha me avisou que tinha um xamã aborígene que tinha um conhecimento de neurociência, neurologia, de cérebro maravilhoso. E eu consegui arranjar uma maneira de acampar no deserto para conhecer esse cara, né? Ele conseguiu. Ele falava um Aussie English, ou seja, um inglês meio parecido com o inglês australiano, misturado com um dialeto, etc., mas dava para entender. Porque nós brasileiros, tentamos entender o inglês, seja ele falado como for, e a gente consegue entender, né? Então eu fiquei com ele durante alguns dias no deserto, e depois eu gostei tanto do conhecimento do cara que eu voltei várias vezes, como todo mundo sabe, todos os meus amigos sabem. E eu publiquei justamente uma coisa que ele me falou naquela época, na década de 70, que foi o quê? Na tribo, todos consumiam o tal do peiote, que é semelhante ao Atka, que é o tal do chá do Santo Daime, que é utilizado de uma forma religiosa em algumas religiões aqui no Brasil. E só ele e os 3 meninos que acompanhavam ele é que nunca consumiam o tal do peiote. Aí eu perguntei por quê. Ele disse, nós não consumimos porque qualquer química. Então eu vou dizer o que eu traduzi do que ele falou já em termos atuais, tá? Qualquer droga consumida de forma continuada, seja ela lícita ou não, tá? Desequilibra o funcionamento harmônico dos neurotransmissores. Ele não falou nesses termos, tá? Mas traduzindo para agora, provocando sensações, emoções, sentimentos que, mesmo parecendo positivos e prazerosos, disparam uma espécie de mecanismo de defesa que vai provocar na mente do indivíduo a necessidade de dar início ao seu processo de autodestruição. Então, vejam só, eles não consumiam por causa da memória, por causa da necessidade de evoluir, de uma passagem. Ele andava com esses 3 meninos exatamente para passar conhecimento. Então, eles não podiam ter nenhuma avaria, digamos assim, no processo de memorização deles. Então, eles não consumiam a droga. Então, realmente mostrava que, lógico que tem efeito, sempre tem efeito, seja ela lícita ou ilícita, porque tudo é droga, sempre tem um efeito colateral. Se a pessoa quiser continuar consumindo, é com ela. Tá? Bom, hoje o que nós sabemos em termos de equipamentos de mensuração cerebral, equipamentos de mapeamento cerebral, etc., é que o consumo continuado da droga reduz a matéria cinzenta no córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é exatamente o córtex que comanda praticamente todas as nossas decisões. Então, veja, uma coisa complicada, porque nós estamos entrando numa área que é uma área que vai prejudicar toda a nossa vida, todas as nossas decisões, tudo que nós queremos. Então, vamos ver algumas coisas que eu havia listado e que a própria National Geographic também colocou com pesquisas com outros cientistas. Então, foi muito bom essa entrevista, essa reportagem deles, porque complementou o que eu já havia preparado para vocês.
Na National Geographic, eles falam o seguinte, que a dependência à droga desorganiza os circuitos e processos cerebrais. A mesma coisa que os aborígenes me falaram. Os processos cerebrais que são desorganizados são principalmente aqueles referentes aos desejos, à formação de hábitos, aos prazeres, ao aprendizado, ao controle emocional, ao conhecimento e à memória. Está aí a explicação do aborígene, está aí a explicação da National Geographic, segundo os cientistas de hoje. E olha que o Xamã falou isso na década de 70, né? Eu até hoje não entendi como é que esses caras tinham tanto conhecimento sem ter acesso a nenhum dos equipamentos que nós temos hoje. É algo assustador isso, mas maravilhoso, né? Porque foi uma oportunidade que eu tive espetacular. Isso me forçou a fazer um curso de neurologia na faculdade de lá, embora eu não pudesse, foi por baixo do pano, escondido, porque eu era oficial de marinha, e na época o oficial de marinha não podia fazer nada disso. Eu estou até confessando aqui uma coisa errada que eu fiz. Aí eu fiz todo o curso de neurologia lá, depois na Inglaterra fiz de psiquiatria, também sem poder, escondido da marinha, porque eu estava muito curioso em saber como é que funcionava a mente humana depois que esses aborígenes me falaram coisas fantásticas como essa. Tá? Bom, mais ainda sobre as pesquisas dos cientistas de hoje que complementam o que os xamãs disseram. A dependência vai se aproveitar de uma coisa chamada plasticidade cerebral que nós temos. E se aproveita disso para reorganizar todos os circuitos do desejo e do prazer, de maneira que o desejo e o prazer fiquem direcionados exclusivamente ao consumo da droga. Isso acontece com todas elas, inclusive com a maconha. Então, isso é fato comprovado agora também com a ciência contemporânea. Tá? Então, nós já sabíamos disso antes, agora com a ciência contemporânea. O que é o desejo? O desejo, ele é criado pela dopamina. A dopamina é um dos neurotransmissores mais importantes que estimulam o nosso desejo, nossa força de vontade, nosso entusiasmo, coisas assim. Quando cai o nível de dopamina, naturalmente cai a nossa capacidade de desejar, de querer, estar motivado por alguma coisa. Então surge uma coisa chamada, quando cai a dopamina, e cai a dopamina com o consumo de drogas, simplesmente vem a tal da síndrome amotivacional. Essa síndrome amotivacional, que é uma das consequências terríveis dos vícios, todos os vícios, assim, eu esqueci de dizer uma coisa. Hoje em dia nós estamos entendendo, a ciência médica está entendendo, que não precisa consumir droga para estar viciado e para o cérebro ter todos esses sintomas negativos. Qualquer vício leva o cérebro a funcionar incorretamente, inclusive o vício nas redes sociais, o vício nos jogos, o vício nas compras, na compulsividade sexual, etc. Todos esses vícios também trazem o mesmo tipo de consequência negativa. O café, por mexer nos neurotransmissores, também entraria na discussão. Sem dúvida, a cafeína em excesso. Tudo aqui nós estamos falando em excesso no nível de estarmos dependentes. Eu vou falar como nós vamos entender se nós estamos dependentes de café, de maconha, de heroína, de cocaína, de jogos eletrônicos, de redes sociais, de tudo isso. Como nós vamos entender que nós estamos dependentes de uísque, de gin, de cerveja, de vinho. Como nós estamos dependentes e como nós estamos apenas consumindo recreativamente sem perigo. Então nós temos que ver essa diferença entre uma coisa e outra. E até o café vai entrar nisso, com a cafeína. Tá? Então, primeiro o que é? A dopamina, então, ela reduz, vem a crise motivacional. Ana, chocolate também não, chocolate eu acredito que não. Se bem que vício é vício, tá? Vamos verificar isso. Eu vou dar uma dica de como a gente procura saber isso, tá? Deixa eu dizer logo, porque está todo mundo perguntando, tá? É o seguinte, na realidade, tudo o que é super gratificante para nós vai criar uma dependência. O nosso cérebro pode criar uma dependência.
Então, nós temos uma necessidade de satisfação desde que a gente nasce. Quem está assistindo meus vídeos sobre fase oral, fase anal, fálica, etc., está vendo que em cada momento desses, nós temos uma necessidade de satisfação. Mas quando a gente, em vez dessa simples satisfação, nós queremos ir mais além, ou seja, nós queremos uma super satisfação, que eu chamei de super gratificação, tá? Que quando a gente come, você come um chocolate, a Ana falou, né? Você come um chocolate, mas aí você sente uma gratificação por ter comido o chocolate, tá? Por ter tomado a Coca-Cola, por ter jogado o jogo, por ficar no Facebook, na rede social o tempo todo. Mas se de repente você começa a querer exagerar para ser super gratificado, e se você tenta ficar fora daquilo durante algum tempo e se sente mal, pronto. Significa que as suas redes neurais já estão se aproveitando da plasticidade cerebral e já estão criando uma redução da dopamina, de maneira que você comece a perder a motivação para o resto e ficar motivado apenas para aquilo. Isso é óbvio que vai trazer prejuízos terríveis no nosso organismo. Então, uma experiência que nós podemos fazer para saber se nós estamos ou não dependentes daquilo, seja o que for. Por exemplo, eu gosto de tomar meu Scott todo sábado à noite. Eu gosto de tomar meu vinho, uma taça de vinho nas refeições. Então, como é que eu vou saber se eu estou dependendo do meu Scott ou se estou dependendo do meu vinho? Basta não tomar, tá? Passar 2, 3 dias, uma semana sem tomar o vinho no almoço. Passar 2, 3 sábados sem tomar o Scott. Se eu sentir necessidade e for procurar o Scott onde ele está, pronto, significa que eu estou dependente. Então, esse é o detalhe. Se eu não consigo deixar de ficar olhando a internet no meu Facebook, porque olha só, o problema não são as coisas. O problema é como nós usamos as coisas. Que, por exemplo, é a arma que mata ou somos nós apertando o gatilho e apontando para alguém? Somos nós apertando o gatilho. O carro também é uma arma. Então, se nós dirigimos o carro corretamente, tudo bem. Se nós dirigimos o carro de uma maneira a atropelar e matar, nós estamos usando uma arma. Então, não vamos proibir o carro, né? Nós vamos proibir o cara de ficar dirigindo incorretamente. Então, esse é que é o detalhe. As coisas precisam ser bem utilizadas. A internet é fantástica. O Facebook resolve muita coisa, mas a má utilização do Facebook, sim, é que pode trazer problemas seríssimos para o nosso cérebro, para a nossa mente e para o nosso organismo. Douglas, as drogas, você disse lícitas, o lúcido, mas deve ser lícita, né? Fecha os neurotransmissores, fazendo com que as dopaminas fiquem em excesso isoladas, é possível pelo cérebro trazendo a sensação de bem-estar. Isso não é benéfico em relação a... Nossa, você escreveu tanto que em relação à dopamina. Olha, Douglas, não entendi muito o que você quis falar, não. Você disse que elas fecham, as drogas lícitas fecham neurotransmissores, fazendo com que a dopamina fique isolada e absorvida pelo cérebro. Olha, na realidade, essa sensação de bem-estar foi aquilo que eu falei. A sensação de bem-estar é uma sensação, como as emoções, etc., positivas, mas que elas são positivas, mas elas vão reduzir a nossa sensação de bem-estar com o resto. Olha o que eu falei. A alteração dos nossos elementos, dos nossos neurotransmissores, vai fazer com que toda a motivação nossa, todo o nosso desejo, todo o nosso prazer vá ser retirado de tudo o que normalmente nos daria prazer na vida e vai ser levado exclusivamente ao fumo da maconha, a cheirar a cocaína, tá? A Coca-Cola, só chocolate vai nos fazer bem, só cafeína vai fazer bem, só jogar no jogo eletrônico vai fazer bem, o resto nós não vamos querer saber mais. Nós vamos perder a motivação para a vida em geral. Então esse é o perigo, nós temos que tomar cuidado, porque isso vai tirar a nossa motivação para a vida. Edson de Paula, esses prejuízos são irreversíveis? Não, graças a Deus não. Eu tenho vários adolescentes amigos meus, vários jovens amigos meus que estavam tendo um consumo continuado. Eles pararam, e ficaram sentindo durante muito tempo diversas consequências, diversos sintomas, mas todos que estiverem nessa situação, assistam o meu vídeo. O principal deles é reflexões sobre o sentido da vida, né? E comecem a fazer aquilo, comecem a ter uma alimentação correta, comecem a ter uma atividade física frequente,
e comece a criar objetivos de vida, que com certeza todos esses sintomas vão ser reduzidos. Há maneiras de, se a pessoa entrou numa dependência muito séria, muito grande, de reduzir isso. Hoje, por exemplo, nós temos, um que eu não recomendo. As pessoas que têm mal de Parkinson, por exemplo, elas precisam aumentar o nível de dopamina. Então, há medicamentos específicos para o mal de Parkinson que são feitos para aumentar o nível de dopamina. Então, eles substituem a dopamina natural. Só que não é conveniente as pessoas que não têm mal de Parkinson tomarem esse medicamento. Por quê? Esse medicamento, embora aumente a dopamina e diminua o problema do mal de Parkinson, que é o controle motor, ela cria dependências para a pessoa que tem mal de Parkinson, diversas dependências, como jogos de azar, compra, pornografia, etc., comida exagerada. Só que o cara tendo mal de Parkinson, é melhor ele ter essas dependências e não ter e diminuir o mal de Parkinson, não há dúvida. Né? Mas quem não tem doença, não recomendo que tome nenhum desses remédios, porque são perigosos. Hoje, existem 2 remédios que estão sendo muito utilizados para quem está achando que está realmente dependente, não consegue sair da dependência, que já é uma doença. Se você fez aquele teste que eu falei, de ficar sem aquilo e começou a se sentir mal, está dependente. Então, isso é como se fosse uma doença. Para essa doença, os médicos têm a recomendação, têm a orientação de receitar alguns medicamentos. Entre eles, está um chamado naltrexona. Essa naltrexona faz um efeito realmente positivo e tal, mas é remédio, tem efeitos colaterais também. Mas se a pessoa está doente, realmente, o melhor é ir no médico e verificar que medicamento pode estar qual é o melhor medicamento atual para combater essa sua dependência química. Tá? Um outro medicamento que muita gente gostou muito, muitos usuários que se achavam que já estavam num processo de dependência total e gostaram muito, foi a buprenorfina. Mas isso tem que verificar com o médico qual é o mais adequado a cada caso. Tá? Isso é com o médico. Agora, sem utilização de remédios, nós estamos agora com uma terapia fantástica que está sendo desenvolvida por diversos cientistas e que tem a ver com a engenharia elétrica, engenharia eletrônica, na realidade. Então, é eletrônica entrando na neurociência para tentar corrigir os problemas da dependência química. O que é? Nós sabemos, por exemplo, que no nosso cérebro tudo é elétrico. Tá? Todos os nossos circuitos, todos os nossos neurônios trabalham gerando eletricidade, transmitindo eletricidade, aquela coisa toda. Quando nós entramos no processo de dependência, tem uma área cerebral, no córtex pré-frontal, que fica parada, praticamente sem trabalhar. É justamente a área que vai criar a dependência. Por isso. Então, ela fica sem trabalhar porque o resto das áreas estão então, se aproveitando disso para poder fazer com que para dar uma super gratificação exclusiva na droga. Pronto, como é que nós vamos então estimular de novo essa área cerebral no córtex pré-frontal? Então, a experiência que foi feita e que já deu certo com uma série de pacientes foi o seguinte: já que é um circuito elétrico que não está correndo, os elétrons não estão correndo naqueles neurônios, está parado, desligaram a chave, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma bobina, é uma bobina mesmo, em que você coloca a eletricidade para passar por essa bobina, aí todo engenheiro eletrônico sabe que ao passar uma eletricidade por uma bobina, a bobina emite um campo magnético. Pronto, esse campo magnético, então, é aplicado no córtex pré-frontal e o campo magnético também se transforma de volta em eletricidade quando ele passa num fio. Onde estão esses fios? São os nossos neurônios. Então, você passa um fio de eletricidade no campo magnético, na bobina, ela gera um campo magnético que vai ser transmitido para o nosso cérebro, para o córtex pré-frontal. E aí os neurônios que estão no córtex pré-frontal e que os circuitos elétricos não tem fluxo de elétrons ali, tá? Aí esse campo magnético provoca a excitação desse fluxo elétrico, a eletricidade volta a fluir nesses neurônios, então
reduz e elimina esse processo da dependência, diminui esse processo da dependência. É uma terapia extremamente nova, ela se chama TMS, que é Transcranial Magnetic Stimulation, ou seja, estimulação magnética transcraniana. Então, estimulação magnética, não é estimulação elétrica, é estimulação magnética transcraniana. É fantástica. Esse daí é espetacular, não sei em quanto tempo nós vamos ter isso para todo mundo, né, para já poder ser utilizado para todo mundo, mas é uma coisa espetacular essa cura. Por quê? Porque ela não tem efeito colateral nenhum, ela não é uma química. Então, tudo aquilo que os aborígenes falaram para nós no início, que se você colocar qualquer química está desestruturando, desarmonizando todos os nossos neurotransmissores, não vai acontecer agora. Se nós utilizarmos esses medicamentos, naltrexona, buprenorfina, etc., por melhores que esses medicamentos sejam, obviamente tem efeito colateral. Então, o que nós temos que tomar cuidado é ver se alguém já tem, quem está com esse processo, né? Se já tem alguma clínica aqui que já faça que já possa fazer a TMS, ou seja, a estimulação magnética transcraniana, porque realmente é o avanço da ciência médica em termos de eliminar a dependência química. Agora, o que nós temos que fazer mesmo, obviamente, é evitar entrar nela. Então, para evitar entrar na dependência química, é que nós temos que verificar o porquê que as pessoas entram nessa dependência. Então, esse aqui é um detalhe super importante, tá? Então, e por que as pessoas entram? Deixa eu ver se faltou alguma coisa antes para eu entrar aqui. Ah, sim, lembrar antes disso daquilo que eu falei. Como é que a gente sabe que a gente está dependente? Vamos parar, experimentar, ficar sem aquilo durante algum tempo. Se você, ao ficar sem aquilo durante algum tempo, você sentir necessidade daquilo, calma. É melhor ficar sem mais tempo, porque essa necessidade pode trazer problemas orgânicos seríssimos para a sua vida e tudo mais. Edson de Paula, MDR é eficiente no tratamento de vício ou se é para traumas? Mas tem amigo passando por problemas decorrentes do abuso, eu também já passei por isso. Sim, olha, ele também. A MDR também é eficiente na cura do vício, mas não tanto como o TMS. Então, Edson, o ideal mesmo é verificar se já tem o TMS em alguma clínica. Eu não vi isso, porque eu não sou médico, eu sou pesquisador apenas nessas áreas, mas não, embora tenha feito, como eu falei, neurologia e psiquiatria, não fiz medicina, fiz só neurologia e psiquiatria e estudo isso desde 70. Mas como está o tratamento clínico, que clínica tem, eu gostaria de saber, estou até querendo saber. E assim que eu souber, eu vou publicar no nosso portal. Mas é importante verificar com esses amigos seus, será que eles precisam mesmo de um tratamento ou força de vontade eles conseguiriam? Né? Você conseguiu. Né? Então é fantástico isso. Muita gente consegue. Eu estou de olho sempre em mim mesmo. Ou seja, por quê? Como eu falei, se eu gosto do meu uísque, se eu gosto da minha cerveja, será que isso aí se transforma num vício? Então a gente tem que tomar muito cuidado o tempo todo. Aquela história de dizer, você bebe? Socialmente, sim. Mas como é que é seu socialmente? É todo dia, toda hora, de 15 em 15 minutos? Se for, já era. Você pode ficar sem beber socialmente uma semana? Se você não pode, não é mais socialmente. Então a gente tem que ficar de olho mesmo. Né? Então, e também quando você diz, eu vou tomar uma cerveja agora porque eu preciso fazer tal coisa, tem que ficar mais calmo. Perigoso isso. Se você precisa para ficar calmo, você precisa de uma maconha, você precisa da cocaína para ir a uma reunião, para enfrentar alguma coisa, aí é o cérebro quem está determinando a você para fazer isso. Então ele já tomou conta de você. Tá? Se você quiser, você está querendo naquela hora tomar uma cerveja, é uma coisa. Você tem que tomar porque você precisa, porque você vai ter que conversar com a pessoa que você precisa prestar atenção. A coisa complicou. Então é muito perigoso. Tá? Sim, exatamente, fui conseguindo. A gente vai conseguindo aos poucos, exatamente isso. E, então, essa é a experimentação. Agora, como é que a gente tem que tomar cuidado para não entrar, evitar entrar em qualquer tipo de vício, tá? Qualquer tipo de vício, normalmente,
quando a gente entra, uma das razões é uma carência afetiva. A carência afetiva é uma das piores coisas que tem, uma das coisas que mais atrapalha a gente é a carência afetiva. A carência afetiva pode ser gerada por quê? A ausência de um ambiente familiar adequado. Né? Isso acontece muito. Vários colegas meus têm isso. Então, a ausência de ambiente familiar adequado é um problema, a carência afetiva. Aí a carência afetiva tem que ser compensada de alguma forma. Amigos são ótimos para essas coisas. Tá? Estou olhando aqui, o que eu mais tenho de amigo que eu não vejo nunca, Matheus Matos, Vanberto Matos, o próprio Edson de Paula falando. Nossa, a amizade de vocês, por exemplo, Alan, que não apareceu aqui, Alan está lá em Irecê, né? São amigos meus que eu não encontro, mas são amigos. O sentimento de amizade que você tem, o amor que você sente pelos amigos, reduz a carência afetiva. Mesmo que você não esteja junto deles, só é saber que tem. Então, você saber que tem amigo, reduz a carência afetiva. Então, nós temos que estar o tempo todo tentando ver se tem algum amigo nosso que está com carência afetiva por causa da família. Vamos substituir essa família. Porque, senão, ele vai entrar num processo de uma necessidade de compensação, entre elas, a dependência a algum tipo de ou dependência química, ou dependência de um jogo que já está prejudicando o próprio organismo também, ficar direto jogando, será que ficar direto jogando é porque não tem tempo de conversar com ninguém, ou não tem ninguém para conversar. Tá? Então você vê, aqui em casa mesmo, quando está todo mundo junto, o celular está desligado. Por que desligado? Porque está todo mundo conversando. Aliás, fica um ligado para se o que não tiver presente quiser telefonar, a gente saber que está telefonando. Mas isso é importante, a gente criar essa cultura da conversa pessoal, do ouvir o outro, seja familiar, seja amigo, etc. Vamos ouvir até o fim o que a pessoa quer falar. Você fazendo isso, o que vai acontecer? Não vai haver necessidade de compensação. Poxa, não havendo necessidade de compensação, ninguém vai procurar nada, ninguém vai procurar automutilação, ninguém vai procurar baleia azul, ninguém vai procurar maconha, cocaína, ninguém vai exagerar no álcool, na cerveja, ninguém vai exagerar em nada, não vai sair necessitando de comprar. A compra exagerada, por exemplo, que eu comentei sobre o consumismo exagerado. Consumismo também é um vício e é um vício provocado. Você vê, as televisões provocam vício. Está começando a chover. Se por acaso cair a internet, é por causa da chuva, que da última vez nós tivemos isso. Né? Então, o consumismo exagerado, ele é até provocado. Nós sabemos que a rede de televisão fazem isso, porque quanto mais elas fazem isso para provocar infelicidade, porque a infelicidade, que é a carência afetiva, a infelicidade e a carência afetiva traz a necessidade do consumismo e traz a necessidade de tudo isso. Então, uma é carência afetiva relacionada à família, falta de amigos. Outra, autoisolamento. O autoisolamento, a pessoa não percebe que está se isolando quando ela começa a viciar nas redes sociais. Então, como eu disse, as redes sociais são fantásticas. Até agora, nós estamos usando uma. Nós estamos usando uma para debater um assunto importantíssimo. Mas nós podemos utilizá-la de maneira negativa também, que é ficar grudado nela, sem falar nada, sem coisa nenhuma, só ficar grudado nela, ver que as coisas estão complicadas. Então, o uso inadequado é perigoso, muito perigoso mesmo. Então, o autoisolamento, a pessoa nem percebe que está se isolando do mundo. Porque ela ela esquece do mundo. Então, isso é um perigo. Outra carência afetiva que pode levar aos vícios. Outro, o excesso de expansividade. Então, isso é uma coisa que às vezes é estranha. Sabe aquela história da alegria do palhaço? É isso. Ou seja, há pessoas que estão o tempo todo querendo brincar com todo mundo, contar piada para todo mundo, rir o tempo todo, aquela coisa toda. Tem algo estranho. Precisa fazer um tratamento, uma reflexão, uma autorreflexão, porque isso pode ser uma necessidade de aparecer, de dizer que está bem para si mesmo, e na realidade não está, e isso pode ser uma carência afetiva, e isso pode levar também ao consumo de drogas, ou ao excesso de exposição a alguma coisa que acaba trazendo a dependência, o vício. Tá? Outra coisa que também
é problemática? Falta de perspectivas de vida. Então vamos combater tudo isso. Como combater a falta de perspectiva de vida, a acomodação? Tem gente que acorda de manhã cedo e vai no automático. Como eu outro dia falei também do filme Clique. Vai tudo no automático. Gente, isso, como automático? É um dia de vida. Um dia para a sua vida. Então você acordou para um dia da sua vida. Se você acordou para um dia da sua vida, vamos planejar esse dia. Vamos criar um objetivo para esse dia, para que ele seja maravilhoso, para que você seja super feliz naquele dia. É um dia da sua vida. Então, nós temos que prestar atenção que a responsabilidade da nossa felicidade é nossa. Cada dia tem que ser agradecido, primeiro, por você ter acordado. Segundo, por você poder planejar um dia maravilhoso para você. Só depende de você. Você criar naquilo que você vai fazer o prazer de fazer. Para que você chegue no final do dia e diga que o dia valeu, como eu falei da outra vez. Então, criar perspectiva de vida, sair da acomodação, sair do automático. Sair do automático é muito importante. Douglas, eu disse que o usuário de maconha teria que usar a droga para sentir algum desejo sexual no momento e manter um ciclo vicioso constante. Como é que o vício se liga ao desejo? Não, na realidade, não é bem isso. É que ele só tem desejo pela maconha. Ele vai perder o desejo sexual, inclusive. A única coisa que vai interessar ele é a maconha e não o sexo mais. Então ele vai perdendo a vontade de qualquer outro prazer que não seja o consumo da droga. É isso, entendeu? Esse é o detalhe. Bom, então, perspectiva de vida, importantíssimo. Nós criarmos objetivos futuros a longo prazo. Estamos sempre criando e modificando. Criarmos objetivos a médio prazo e criarmos objetivos para agora, para hoje. Quer dizer, para hoje, nós somos 9h36. Crie um objetivo para terminar essa quarta-feira muito bem. Por exemplo, tome um chá, não o chá de Santo Daime, tá? Um chá normal. Um chazinho normal, vá conversar com o pessoal que está em casa, bater um papo antes de dormir, tá? Ouvir uma musiquinha leve e fazer uma reflexão sobre como foi o dia. Nossa, é fundamental, é fantástico isso. Isso aí vai trazer uma satisfação e uma gratificação cerebral que vai evitar o cérebro criar necessidade de outro tipo de gratificação te viciando em alguma outra coisa. Tá? Então, muito importante isso. Outra coisa importante também para nós evitarmos tudo isso, a alimentação. A alimentação, nós temos que tomar cuidado. Eu estou comendo todos os nutrientes? É muito importante nós estarmos consumindo todos os nutrientes. Então vamos ver aquele negócio da salada. As saladas são fantásticas, todos os legumes, verduras, etc. Proteína. Fazer uma alimentação balanceada vai ajudar bastante ao cérebro poder realmente estar com energia e nutrientes necessários para gerar todos os neurotransmissores que ele precisa estar gerando constantemente. Nós temos 100 bilhões de fábricas de substâncias químicas. Cada um de nós temos 100 bilhões de fábricas de substâncias químicas aqui dentro. Aproximadamente 100 bilhões. Então, elas estão gerando todas as substâncias químicas que são necessárias para todo o nosso organismo funcionar corretamente. Se nós não estivermos com a alimentação adequada, várias dessas fábricas como se está faltando matéria-prima. Como é que ela vai produzir se faltou matéria-prima? A matéria-prima é o quê? Água, ar e todos os nutrientes que vêm pela alimentação que a gente come. Então, nossas fábricas precisam de matéria-prima. E a matéria-prima, quem dá somos nós. Então, veja só, qual é a qualidade da matéria-prima que sua fábrica vai adquirir. Imagina, você é dono de uma fábrica e quer fazer um produto de ótima qualidade para vencer a concorrência. Você vai comprar matéria-prima da melhor qualidade, certo? Se você comprar só a mais barata, já era. Então, é a mesma coisa nós. Se nós nos alimentarmos de uma maneira incorreta, errada, com coisas que não sejam boas, logicamente nós não estamos com a matéria-prima correta para nosso cérebro gerar os neurotransmissores que nós precisamos.
Então é bom a gente raciocinar dessa forma. Tá? Então a comida, se você come uma coisa que não presta, óbvio, se você bebe o refrigerante é a pior coisa que tem para o nosso organismo. Terrível. Tá? Refrigerante acaba com tudo, ele destrói um monte de coisa. Então, uma bebida alcoólica como vinho, lógico, consumido moderadamente depois da adultez, porque antes atrapalha, qualquer álcool atrapalha o desenvolvimento das redes neurais. É até bom os jovens, adolescentes, meus amigos, saberem disso, embora eles sejam levados a consumir cerveja, não sei o quê, desde cedo. Mas não, meus filhos nunca tomaram nada antes de completar a maturidade dos 18, 19 anos. Por quê? Porque todos eles sabem, que o álcool reduz ele prejudica o desenvolvimento e a formatação e a programação das redes neurais. Então não fica tão perfeita a programação dela. Né? Então, a partir do adulto, uma taça de vinho, por exemplo, diária no almoço, faz muito menos mal do que refrigerante. Refrigerante é triste. Se a gente puder não ter refrigerante, meu Deus do céu, melhor coisa que tem. Né? Então, lógico, as fábricas de refrigerantes não estão mostrando do que eu estou falando, mas é verdade, nós temos que evitar coisas que façam mal, tem muita coisa que faz mal. O refrigerante é um dos piores que tem. Então, se a gente tiver uma alimentação adequada, correta, etc., fantástico. Tá? Até meu uísque, eu só tomo de 12 anos, já falei isso. Né? Lógico que não é brincadeira. O uísque não é uma coisa boa, porque tem álcool. Né? E você consumir, além de uma dose semanal, etc., dizem que não faz mal, mas eu, por exemplo, evito. Tá? Bom, outra coisa importante, então a alimentação, água tem que ser consumida regularmente. Não adianta dizer que no suco que eu tomo tem água. Lógico, o suco tem água, o suco também é bom tomar. Mas a água pura é muito importante, super importante, como matéria-prima para os nossos neurotransmissores, que é o que nós estamos falando. Se estiverem harmonizados, nós vamos escapar de dependências, ou se nós já fomos dependentes, já consumimos demais maconha, ou cheirar cocaína, etc., e quiser sair, se o cérebro estiver bem nutrido, você vai sair com muita facilidade. Se o cérebro não estiver bem nutrido, nossa, vai ser um problema sério. Vai ter que tomar aqueles medicamentos, vai ter que esperar essa estimulação magnética intracraniana, etc. É um problema. Então é melhor evitar. Cauê. Ótimo. Ótimo, Cauê. Está acompanhando, né? De Cauê Joia. Edson, a esquizofrenia e transtorno bipolar pode ser revertida ou só controlada? Olha, Edson, na realidade, pela ciência médica, nenhum dos dois é curável. Tá? Nem a esquizofrenia, nem o transtorno bipolar são curáveis. São só controlados, como você mesmo acabou de colocar. Só tem um detalhe. Como eu vivo falando, a ciência médica é pesquisa que ainda está sendo feita. Então, a nossa ciência médica está muito aquém do conhecimento que nós desejaríamos ter em relação ao nosso organismo. Isso significa que o que a ciência médica hoje sabe não é ainda suficiente para entender nenhuma das doenças corretamente. A gente tenta curar uma, curar outra, mas não é suficiente. Por exemplo, a esquizofrenia e o transtorno bipolar, como você acabou de falar, são doenças incuráveis. E a esquizofrenia de John Nash parece que foi curada por ele mesmo. Bom, nós não sabíamos disso, nós achávamos que ele tinha mantido um controle sem medicamento. John Nash é aquele do Uma Mente Brilhante. Tá? Mas, na realidade, há uma cientista, que é até da mesma academia que eu participo, mas que eu não conheço ela, e que descobriu que o nosso cérebro tem mecanismos e que tentam curar e que vão em direção à cura até da esquizofrenia. Então, o que a ciência médica diz da esquizofrenia e o transtorno bipolar não serem curáveis, possivelmente isso daí vai cair por terra, que vai ser curável sim. Nós não sabemos quando, mas pelo menos uma coisa nós sabemos. O nosso cérebro trabalha no sentido de curar. Então, isso nos leva a uma coisa que eu vivo falando para o acompanhamento dos alunos especiais, que é o quê? Vamos dar oportunidade ao único médico que realmente sabe como é que o nosso organismo funciona, que é o nosso cérebro, o nosso sistema límbico.
Edson, se as drogas têm potencial para despertar essas doenças, tem. A própria maconha, que é uma droga das mais light que existe, ela pode despertar esquizofrenia também. Então, nós já acompanhei vários casos, assim, tem 2 casos que eu acompanho que já está havendo sintomas seríssimos de esquizofrenia e a única coisa que o cara consumia era maconha, só que de uso continuado. Né? Agora, é outra coisa. Cada organismo é diferente. Então, por exemplo, nós temos organismos, eu tenho um menino que eu acompanho de São Paulo, que ele comeu uma vez um tablete de maconha. Ele está com todos os sintomas, exceto, graças a Deus, o AVC, não teve AVC, é novo, tem 16 anos. Ele só não teve AVC. Ainda bem. Ô, Elan, ótimo que você está aí. Eu tinha falado de você agora mesmo, para o Matheus, para todo mundo. Quero ir em Irecê, viu? Me chame para ir que eu preciso fazer uma palestra aí na sua cidade. Bom, gente, então é isso. Esse garoto com 16 anos, ele está com todos os sintomas negativos do consumo da maconha. Comeu uma vez um tablete. Ao passo que eu tenho outra pessoa em São Paulo que está consumindo há 2 anos seguidamente e diz ele que nunca sentiu nada. Mas ele diz que toda vez que ele precisa ficar calmo, vai estudar, etc., ele tem que fumar um cigarro de maconha. Então ele já está dependente. Mas se ele diz que não está sentindo nenhum efeito colateral, pode ser verdade, ou pode ele não estar percebendo que efeitos colaterais ele está tendo. Quando perceber, aí vai ser complicado. Então tem isso. Essas drogas despertam sim, todas elas, por causa daquilo que os aborígenes me falaram, que eu comentei para vocês, que é o que? Um desequilíbrio. Se há um desequilíbrio nos neurotransmissores, naturalmente o organismo vai funcionar de maneira incorreta. Então, toda vez que o organismo funciona de maneira incorreta, o próprio cérebro tenta recuperar. No que ele tenta recuperar, ele pode exagerar em algumas coisas, aí surgem doenças sérias. Então, muitas vezes, o nosso cérebro, para nos proteger, ele acaba prejudicando a gente mais ainda com doenças. Mas que o cérebro acha o quê? Deve achar, né? Que eu não conversei com ele. Ele deve achar que não, é melhor eu tenho que curar o cara disso. Não interessa qual é a consequência que vai ter. Aí a consequência acaba sendo ruim. É como o Freud estudou na psicanálise, né? A gente tem um trauma muito grande, muito grande. Aí, de repente, o que acontece? O nosso cérebro quer que a gente não sofra lembrando daquele trauma. Então, ele esconde aquele trauma de nós no inconsciente, pronto. Ao esconder de nós no inconsciente para a gente não sofrer, criou uma energia que vai trazer neurose. Então, ele curou de uma coisa e trouxe outra. Tá? Então, realmente, isso acontece com o cérebro. Tá? Ok, Alan, depois eu vou entrar em contato com você para ver o que a gente pode fazer aí, que eu faço questão de ajudar alguma coisa aí. Então é isso, gente. Ou seja, são várias coisas que realmente nós temos que tomar cuidado para evitar essa necessidade de super gratificação e acabar criar uma dependência. Outra coisa é sedentarismo. Então, na nossa lista, mais um detalhe que também pode levar a isso. Lógico que tudo no nosso organismo funciona em conjunto. Então, se a alimentação está adequada? Tá. Está consumindo água corretamente? Tá. Mas não está fazendo nenhuma atividade física? Lógico que vai ter problema. Porque todo o nosso organismo precisa também da atividade física. Por exemplo, muita gente tem problema de osteoporose. Osteoporose. Os ossos começam a ficar frágeis, etc. Falta de cálcio, aquela coisa toda. Mas por que os ossos ficam fracos? O nosso cérebro é que vai fortalecer ou não, mandar cálcio ou não para os ossos. E os ossos servem para quê? Os ossos servem para segurar a nossa musculatura. Se não tem musculatura, não precisa reforçar os ossos. Então o cérebro para de mandar o cálcio para os ossos. Porque o osso não está sendo usado porque precisa, não tem músculo para ele segurar. Então, nós temos que manter o nosso organismo em atividade para os músculos estarem em atividade. E, mais uma coisa, a partir do momento que você vai ficando mais velho, você vai perdendo massa muscular. Tá? Ao perder massa muscular, significa
tem que fazer musculação. Então, além das atividades físicas normais, como alongamento, eu recomendo fazer alongamento todos os dias, caminhada para quem puder caminhar, e musculação para que o cérebro mantenha os ossos fortalecidos, já que ele sente que os músculos precisam ser sustentados. Então é tudo um conjunto, gente. Nosso organismo é todo um conjunto que precisa estar muito bem planejado. Matheus Matos. Fazer um depoimento rápido. Há 19 anos atrás, a sua palestra no CCA mudou totalmente nossas vidas. Faço voto que você volte a IRC e continue mudando a mentalidade dos jovens. Eu me lembro perfeitamente daquele dia, 19 anos atrás, em que eu conheci você, Alan, todo mundo lá no CCA em IRC. E de lá para cá nós criamos uma amizade fantástica que está até hoje. Vocês já doutores, mestres, etc. E na época eram menininhos acho que ensino fundamental 2, né? Que vocês estavam. Fantástico. É bacana lembrar de vocês agora, todo mundo. Vocês cresceram e ficaram velhos. Eu não, eu estou da mesma coisa que antes, tá? Eu parei ali, não fiz mais aniversário nenhum, estou acompanhando vocês até hoje. Bom, continuando aqui. Então, a parte física, sedentarismo, cuidado. Então, vamos tomar cuidado com isso. Tá? Outra coisa que também prejudica e que a pessoa não tem culpa, abuso físico e abuso sexual. Então, obviamente, aí nós como pais, nós como professores, nós como amigos, nós temos que estar atentos a um amigo mesmo, se ele conseguiu confessar para a gente, por exemplo, que teve um abuso sexual, etc., que nós temos que dar o apoio, porque a pessoa que sentiu o trauma de um abuso desses, isso realmente é problemático para o resto da vida. Tá? É muito problemático para o resto da vida. Então, isso é uma coisa muito importante e aí precisa do nosso apoio. Tá? E, para quem não sabe, porque eu já passei para algumas pessoas, quando a pessoa sofre um abuso sexual, além de poder trazer essa necessidade do vício, a necessidade de dependência de alguma coisa, o abuso sexual pode trazer, traz sempre uma atrofia no hemisfério esquerdo cerebral. Tá? Então é muito importante, é um dos elementos para o vício, e é um dos elementos para criar, inclusive, uma necessidade uma falta de vontade de viver, é um perigo, porque pode levar ao suicídio, perigosíssimo isso. Mas foi descoberto, desde o ano 2000, que eu me lembro que eu pesquisava isso, e até foi um erro grande que eu tive nas minhas hipóteses, né? Porque eu achei que o abuso sexual criava uma atrofia no hemisfério direito cerebral, que é o hemisfério emocional, né? E não é. É no hemisfério esquerdo cerebral, que é o hemisfério lógico. Mas foi até bom esse erro meu, porque acabamos descobrindo esse abuso, logicamente, e que essa consequência. E as terapias estavam erradas, porque todo abusado sexualmente era feito uma terapia emocional normal. Não dava certo, porque a pessoa chegava aos 18 anos, 19, acabava cometendo suicídio ou tentativa de suicídio. Todo abuso sexual, que pode levar também ao vício, pode levar a uma série de coisas, ele atrofia o hemisfério lógico. Então, o que a gente tem que fazer para evitar problema com essa pessoa? Desenvolver o hemisfério lógico. Como é que a gente desenvolve o hemisfério lógico? Aí os professores de matemática adoram. É com exercício de matemática. Sim, mas você vai botar exercício de matemática para todo mundo? Não precisa. Existe um jogo maravilhoso que desenvolve o hemisfério esquerdo cerebral também, que é o jogo de xadrez. Então eu me lembro que na época eu mesmo fiz uma série de relatos para a Secretaria de Educação, etc. E, para minha surpresa, eu não sei se foi por causa de relatos meus ou por causa de outro tipo de pesquisa, me lembro que na época eu fui entrevistado numa televisão e falei, existe um programa de entrevista ao vivo. Então, podem ter assistido isso, né? Porque eu mostrei figuras disso. Eu falei sobre o jogo de xadrez. Aí, no estado da Bahia, por exemplo, eles distribuíram jogos de xadrez em todas as escolas públicas estaduais. Pronto, fantástico, é o que precisava. Então, com isso, é uma coisa que é bom nós sabermos. Dos problemas que pode levar ao vício, pode levar
a falta de vontade de viver, a crise motivacional, tudo isso é o abuso sexual. Nós nem precisamos saber que se a pessoa foi abusada ou não. Basta, deixa eu ver aqui, Vilmaci, saiu. Estive na sua palestra da última segunda-feira em Jaguarara. Amei. Obrigado, você. Então, o que nós precisamos é jogo de xadrez. Então, se a gente puder, nas escolas, estimular os jogos que desenvolvam o raciocínio lógico, fantástico. Como agora no IUP vai ter a brincadeira do calculando, certo? Calculando é maravilhoso. Você faz então de brincadeira, competição entre turmas, etc., desenvolve um raciocínio lógico. Então, se alguém tiver tido um abuso, tiver uma atrofia no hemisfério esquerdo cerebral, esse hemisfério começa a se desenvolver de novo e isso evita problemas futuros. Como é que é evitado esse problema? E por que isso ocorre? Porque mais tarde, digamos, lá pelos seus 18, 19, 20 anos, etc., essa pessoa, se tiver um problema emocional qualquer, ela não tem o hemisfério lógico para dizer, cara, não se mata não, senão você morre. Porque o hemisfério direito, que é o hemisfério emocional, é que nem a criança que está jogando um jogo e morre diversas vezes. Morri de novo. Já o hemisfério esquerdo, lógico, ele diz, não se mata, senão você vai morrer mesmo. E se morrer, não volta não. Só o espírito é que ressuscita, você não ressuscita. Então esse é o detalhe, tá? É brincadeira o que eu falei, óbvio. Todos nós, segundo o espiritismo, reencarnamos, né? Mas não é isso a nossa conversa. Então, esse é o detalhe. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado em desenvolver o hemisfério esquerdo cerebral. Eu falei hemisfério esquerdo cerebral, lógico, hemisfério direito cerebral emocional. É bom nós sabermos que isso é para o destro, tá? O canhoto é tudo igual, basta inverter. É só invertido. O outro não tem diferença nenhuma para nós, exceto que é inverter. O lógico é o hemisfério direito, o emocional é o hemisfério esquerdo. Tá? Tudo no nosso cérebro é assim, direita e esquerda, e para que haja uma complementação da forma como os nossos elementos sensores captam as informações que tem em volta da gente. Então, quem tiver mais alguma dúvida, mande para mim. Eu vou repetir aqui uma coisa importante que eu preciso comentar com vocês, para que todo mundo fique sabendo onde é que eu estou e que a gente possa aproveitar bastante esse período, tá? Eu, então, sábado vou estar em São Francisco do Conde, sábado agora, e iniciando um curso de pós-graduação pela Realiza, que é de psicopedagogia com educação infantil. Eu vou dar essa matéria que é Fundamentos da Psicopedagogia na Escola Martinho Salles. E quem quiser fazer esse curso, a Realiza me avisou que ainda dá para matricular, basta procurar Débora, lá em São Francisco do Conde, e o telefone é 997246299. E domingo, dia 17, e segunda e terça, 18 e 19, eu vou estar em Seabra, hospedado no Hotel Nélios, e fazendo algumas palestras para os alunos, para pais, para professores, etc. Eu ainda não sei qual é a organização das palestras, mas eu já escolhi 3 temas aqui. E que, se Glaucia estiver ouvindo, Isaías do Colégio Jorge Amado estiver ouvindo também, e os alunos também estiverem assistindo, não sei quem é que está aí, se algum de vocês está assistindo, aí estão os meus amigos nerds do Alvina Rocha, aí meus outros amigos nerds do Colégio Jorge Amado, tá? Se algum de vocês estiver assistindo, o tema com vocês será exclusão. Como vencer o desafio da exclusão. Tá? Com os pais, será como entender meu filho e garantir o seu caráter e o seu sucesso. Com os professores, será avaliação e aprendizagem na inclusão escolar. Então, esses 3 temas que eu vou ver se eu consigo fazer lá em Seabra, na segunda e terça, se precisar eu fico quarta também. Alguma outra escola que quiser entrar nessa, procure, por favor, a diretora Glaucia da Escola Alvina Rocha. Quem tiver contato com Isaías, que é o coordenador do Colégio Jorge Amado, também procure eles, que eles estão coordenando isso, vendo isso para a gente lá. Tá? E para poder a gente ter o máximo de proveito possível.
E já na outra segunda-feira, dia 25, eu vou estar em Jaguaquara novamente, como eu tive nessa segunda-feira agora, e foi fantástico. Deu para perceber o interesse fantástico dos professores durante a minha palestra lá. Eu achei que ali é impressionante. Eu acho que Jaguaquara tem tudo para disparar num processo de educação inclusiva, inclusive, tá? Pelo interesse que eu senti, tinha muita gente nesse auditório, gente na galeria embaixo, e eu percebia que cada um ali estava com total interesse. Eu vou voltar lá no dia 25 para tirar dúvidas e continuar o processo de avaliação e aprendizagem na educação inclusiva. E as cidades próximas que desejarem, avisem que aí eu já estando em Jaguaquara, posso na terça-feira ir para uma outra cidade, na quarta para outra, etc. Já entrar em contato para a gente poder fechar mais rapidamente isso e ter o máximo de proveito possível. Tá? E eu estou à disposição, certo? Ok. Aqueles que quiserem, o que nós pudermos fazer, assim, Ipixuna, no Pará, Mãe do Rio, no Pará, no Acre também, as cidades do Acre que estão querendo, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é importante a gente conversar sobre Passo Fundo e a universidade lá em Sertão, que vamos marcar o mais rápido possível uma nova etapa para nós podermos rever os conceitos que foram trabalhados naquele nosso seminário lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para que a gente possa realmente levar adiante esse processo de educação, de aprendizagem, de memória, de entendimento do aluno, como começou aí, ok? Um forte abraço, então, a todos vocês. Terminamos às 10 horas. Até o nosso próximo encontro, que vai ser na próxima quarta-feira, 9 horas, e eu vou divulgar, então, o outro assunto. Quem quiser propor mais algum assunto, escreva para a gente, que eu estaria aqui à disposição. Ok? Até lá, gente. Um forte abraço a todos.